Fala, galera da internet, tá no ar mais um Como é que Pode comigo, Celcinho, e com o grande João Marcos, vulgo JM, que tem um recado pra vocês. Beleza, moçada? Tranquilo? Antes do recadinho oficial, vamos a um pré-recado. Curtir, compartilhar, dar o joinha aí no nosso canal, né? Passar pra turma seguir a gente nas redes sociais. JM Underline, como é que pode? Celcinho Underline, como é que pode? E hoje a gente tem um mega artista, um artista aí da velha guarda, seria? Né? Da guarda. Da jovem guarda. Da guarda. Da Jovem Guarda, porque não era Roberto Carlos. Esse cara que eu sou fã, tive o prazer de conhecer há alguns anos atrás aí, fizemos um trabalho juntos, né? Que o Celcinho vai apresentar, não é isso, Celcinho? Ladies and gentlemen, com vocês, Marcelo Mansfield. Agora sim. Agora sim. Eu quero agradecer aqui de corpo presente o João, que me fez ganhar um bom dinheiro quando a gente trabalhou junto, viu? Opa, olha aí. Fora a alimentação maravilhosa. A alimentação A não alimentação sempre maravilhosa. Você tá bom? Tá tudo bem com vocês? Tá Tá ótimo, em e você? ordem? Olha, eu tô feliz. Eu não tô gostando muito dessa chuva. Eu quase cheguei atrasado aqui. Nós, Porque, né? nossa, Nossa. alaga a cidade. O que acontece? Será que tem, é a ver com a calota do polar? Eu acho que tem a ver com a falta de educação das pessoas. Será? Ah, De porque... ficar alagando tudo? Olha, porque hoje a gente estava tendo esse debate na academia. O rapaz virou e falou, mas você pega... Academia de intelectuais aí. Ah, tô vendo, é a Intelectuais, Academia não. Brasileira de A Letras. gente malha o corpo e a alma, né? E a mente também. E aí, as pessoas, talvez nos lugares mais periféricos, são as pessoas que jogam lixo na rua e não estão nem aí. E você imagina o tanto da cidade de São Paulo, tanto de lixo que tem Nem por baixo. periférico, dá no centro. Não é? Ou Na Paulista? Paulista, onde for. É uma coisa que não tem classe social. A falta de educação não tem nada a ver com dinheiro, né? Não tem nada a ver com isso. É impressionante. Agora, o que eu acho é o seguinte, que a gente mora numa cidade gigantesca. Sim. Para você atravessar num dia de chuva é complicado, né? Tanto que eu falei para eles, eu vim vindo antes porque eu falei qualquer coisa entra no shopping. E Não é? nem precisou, né? Nem cara? precisou. Nem precisou, graças a porque Deus. por causa da chuva, tanta chuva que acabou chegando aqui na hora. Mas eu tô feliz aqui com esse microfone verde, eu tô me sentindo que eu tô em Las Vegas com esse negócio. Por falar em Las Vegas, né? Você tem mais de 30 anos de carreira, Quase 40, quase 40. quase 40, e você fez o papel em reverso de todo mundo. Todo mundo começa a carreira aqui, você começou a carreira lá Eu fora. comecei, na verdade, o seguinte, eu estava tentando, eu já estava com registro de ator desde 1979. Quando chegou em 85, você entra num desespero, trabalhava em aquelas coisas, eu fiquei trabalhando em banco, trabalhando nisso, trabalhando naquilo, professor de sapateado. Quando eu comecei a dar aula de sapateado, de dança, eu já fui chegando mais perto do que eu queria, que era atuar. Já estava pelo menos no meio artístico, né? Já alguma coisa. E aí um dia, numa dessas crises que a gente tem na juventude, a minha mãe falou, por que você não vai para os Estados Unidos? Tenta a vida lá, vai para Hollywood, vê o que acontece. Aconteceu nada, mas eu fui. Então, experiência. não, mas sabe o que foi legal? Porque foi o seguinte, você chega lá, porque a teoria era, se não está dando certo aqui, vai no topo. Qual é o objetivo de todo ator na minha época? Ir para Hollywood. que hoje Então vamos também, lá. né? Acho que também. E aí eu fui e aconteceu o seguinte, eu fazia open mic, sem texto, uns cantor que não sabiam cantar, uns sapateadores que não sapateavam, fazia um monte de personagenzinho. E aí te cai uma ficha assim, tipo, eu não pareço brasileiro, pelo menos o que se imagina nos Estados Unidos que seja um brasileiro. E eu não falo como um americano. Então como é que eu vou entrar na competição aqui? Quantos anos eu vou ter que estudar, ficar aqui? E eu já estava com 20 e poucos anos, eu falei, não, eu vou voltar. Vou voltar e vou desistir, vou fazer outra coisa. Eu tinha um grupo de amigos que tinha um grupo em Boston chamado Teatro Móvel, né, Mobile Theatre, que eles eram poetas. Então eles se reuniam toda semana para ler poesia e, por causa de ter sotaque, né, latino, toda vez que tinha uma freira italiana ou um garçom, não Era sei você. da onde, mexicano, Sobrava pra chamava para mim. E aquilo foi uma baita experiência como teatro experimental, porque era o seguinte, eles eram em 6, cada um deles tinha 5 cadeiras dobráveis.
Então, no dia do show, eles iam numa casa, eles alugavam lá um salão, alguma coisa, punham as 30 cadeiras, punham uma luz e a gente fazia um show. Era uma improvisado luz, assim, mesmo. Era improvisado e experimental. E lotava, assim, era uma delícia. Então eu já vim mais com esta ideia do que com a ideia de Hollywood. Não, de coisa hollywoodiana. E aí eu comecei a fazer um show que eu juntei um monte de quadrinhos que eu tinha feito por lá. E aí você vai fazer em bar, as coisas que esse pessoal da poesia fazia. Fazer num bar aqui. Sarau, né? Aqui é sarau. Aqui, não sei como chamaria lá, mas aqui é sarau. Acho que é sarau. E aí, não é? E aí eu sei dizer que daí começou as coisas a acontecerem, mas assim, a decisão de carreira foi: eu fui encontrar um casal de amigos meus que eram modelos, ele coreano, ela japonesa, mas brasileiros, né, filhos de coreano e japonês, e eles estavam fazendo um teste para um comercial da Azaleia. Olá, Azaleia. Se precisar patrocinar alguém, estou aqui. E aí, quando eu estava lá conversando... Então, eles atrasaram, porque coisa de teste, né? Atrasou. E a menina do casting, chamada Fernanda Candreva, isso foi em 85. Ela falou, o que você faz, né? Você é ator? Eu falei, eu queria ser ator, mas eu, no momento, sou professor de sapateado. Ela falou, então faz esse teste, porque só vai aparecer os pés das pessoas e daí talvez um pé sapateando seja curioso. Legal. Legal. 400 comerciais eu fiz depois disso. Nossa. Foi 400 e quase 500 em 10 anos em comerciais. Eu fui jovem, depois eu fui namorado jovem, depois marido jovem, pai jovem, depois pai de adolescente e depois tchau, né? Agora, uma época que a produção de comercial isso era Hollywood. Sim, porque você tinha o baixinho da casa, que era o cara que... Nossa, o baixinho da casa, eu vou até te contar a história. Chamaram a gente para fazer, era um filme, vamos fazer um filme. Se vender, vocês ganham. Era assim. Aí estava eu, Raul Barreto e tal, e um cara não foi. Eu falei, eu não vou trabalhar de graça. Aí eles falaram, chama o cara, o motorista da Kombi, que ele é engraçado, não sei o quê. Aí chamaram o cara e ele virou a estrela do negócio. E um cara muito, muito querido, muito na boa, tal, porque ele não conseguia fazer a dancinha. Era um cara simples. Ele virou assim. caricato por isso. Porque os comerciais da casa era justo isso. Todo mundo era meio... Todo mundo arrumado. E ele no meio. E por causa dele, a gente ganhou dinheiro. Porque o comercial entrou no ar, né? Então, teve o do Bombril também, né? O Carlinhos Moreno. Carlos Moreno. Quantos Ali personagens ele criou, não? Mais de mil. Personagens criados. Ele teve do que você imaginar do momento tinha... Eu lembro quando ia lançar, a gente ficava na expectativa de ver Passava no intervalo era no intervalo do Fantástico. Fantástico, Jornal Nacional, era uma maravilha. Eu acho que ele fez uns 1000 por aí. Foi. Ele fez uma carreira, né? E fez arquitetura, tudo durante esse período ele foi fazendo a vida dele. Sim. Que é uma pessoa adorável, né? Carlinhos Moreno é adorável. Sim. E faz teatro, né? Se ele não precisou abrir mão dos princípios, é isso que eu acho. Você, né? Ele pôde continuar trabalhando, fazendo o que ele gosta, que era teatro experimental, ou com o pessoal do Naum. Sem a pressão daquilo para sobreviver. Não precisou fazer essas comédias baixas para ganhar dinheiro. Não, ele fez o dele, sempre com muita dignidade, só peças maravilhosas. E do comercial, como foi o seu salto para televisão? Você começou direto... Fui para o teatro primeiro. No comercial tem uma coisa que eu quero falar para vocês, que a gente estava falando agora há pouco aqui sobre investimentos e tudo mais. Meu primeiro 1 milhão eu ganhei nos 2 primeiros filmes. Eu ganhei 900 mil num comercial da Azaleia e depois eu ganhei 600 mil num comercial do Banpará. 1,5 milhão de cruzados. Que hoje daria 1.500 reais. Mas eu lembro que eu ganhava, agora fazendo para vocês entenderem a conta, eu ganhava 150 cruzados por mês dando aula de sapateado. Dava 150, que era um dinheiro bom. Quando eu falei para o meu pai, então eles vão me pagar 900, ele falou assim, então vai fazer. Entendeu? Agora, investe, então pega esse dinheiro e investe em curso de teatro. Aí, entendeu? Aí a coisa virou para fazer. E aí eu juntei um dinheiro e 1 ano depois eu aluguei um teatro que chama Teatro ALS, que hoje é a Sala Itaú de cinema. Tem a salona na Augusta e na frente tem aquela pequenininha, era lá.
Era uma sala de 60 lugares e tal. Isso a gente tá falando de que ano? 86. 86. Aí já foi, o teatro já tinha foi em voltado 86. já dos Estados Unidos? Já, sim, já estava direto aqui. E aí, num dia, apareceu o Wilson Barros, que era um diretor de cinema, foi assistir a peça anterior à minha. E aí ele acabou vendo a minha, porque estava lá, vou aproveitar e ver. E aí ele me chamou para fazer um filme, chamava Anjos da Noite, que era um filme com a Marília Pêra, Antônio Fagundes. Filme bem... só fera. Só nata. E meu papel era desse tamanho, mas pelo menos eu comecei a conviver com o ambiente, né? Claro. E depois eu conheci a Grace Janoucas, a Angela Dipp, a Giovanna Agoldi, a gente formou um grupo que chamava Arpias e Mansfield, e uma noite o Tadeu Jango, que era apresentador, vocês lembram do Tadeu Jango? Apresentava um programa na TV Cultura, que era um programa badalado de música, assim, não vou lembrar o nome. O programa eu lembro, não lembro da figura. Não vou lembrar direito, mas enfim. E ele falou para mim, falou, tem um projeto na TV Gazeta que eu vou te apresentar lá, porque eu acho que tem a ver a estética de vocês de anos 50, a gente fazia... Nos anos 80, teve um remake dos anos 50. Eu vivenciei como E aí eu vou te contar uma história, você vai ver que coisa curiosa como o mundo só vai melhorando. Uhum. O projeto era o seguinte, a gente criou uma sériezinha de programetes de 20 minutos que a gente gravava, aí você pegava aquela fita, levava na TV Gazeta e a TV Gazeta exibia. YouTube faz isso. Sim. Não é? Só que antes só tinha a TV Gazeta fazendo. Era só... E era um projeto chamado Ondas Livres. Esse eu lembro. Esse era muito legal. Aí um dia a gente fez um especial sobre o programa Times Square, que era um programa dos anos 60. O Silvio de Abreu viu, o Daniel Filho viu, mostraram para o Antônio Calmon, que era um autor de uma Armação Ilimitada, me chamaram para fazer a Armação Ilimitada. Você vê, hoje eu não sei como é que está funcionando, mas na época tinha isso, alguém te via... As conexões. Você ia conectar. Tinha pouca gente, tinha poucas coisas, né? Tinha televisão, rádio, cinema e TV. Quem fazia, acho que de repente era o mesmo grupo de pessoas, né? Você trabalhava na produção, mas de repente do nada você estava em outro, e aí você indicava aquele cara é bom aquilo. Hoje em dia não, hoje em dia o cara olha na internet, ele vê se é bom, né? Então, tipo... Hoje em dia o cara olha na internet, se você tiver mais que 100 mil seguidores, você vai fazer Você não precisa nem ser novela. bom, né? Não precisa. Esse é pior, porque se mata o talento, porque às vezes tem pessoas talentosíssimas fazendo um curso e nunca vão para frente porque não... E eu acho que na própria internet tem gente maravilhosa. Também. Tem grandes comediantes, tem grandes atores que fazendo coisas que estão só sendo exibidas, às vezes, num canalzinho do YouTube que as pessoas não veem. Eu sigo um menino no Instagram que ele criou um personagem, me remete muito à infância. Então ele pega as brincadeiras da época, de 80, 70, 90, e ele faz como se fosse hoje, ele é a mãe, ele é o pai, ele é o irmão, ele é o filho, ele é a namorada, ele é o grupinho. Eu acho que ele fala, mano, a criatividade do menino fazer isso sozinho com o celular, Sim. pô, é um talento, né? Vocês viram aquele cara que durante a pandemia ele fez um longa-metragem sozinho, dentro de casa, com som, com tudo? Eu vi, só não lembro o nome do Eu não lembro. também, mas eu vi. Sozinho. Ele fez um filme que você fica assistindo 2 horas fascinado. E eu não sei porque, E por você exemplo, não se sente- concorreu a nada. Não... E você se sente dentro do filme, porque em algum momento, alguma situação daquela dele, você vivenciou dentro da pandemia. Exatamente. Seja algo... É sobre a pandemia. Isso. É ele sozinho dentro de casa na pandemia. Tem 2 filmes. Um é desse menino e tem outro que chama, acho que Minha Vida com o Nana, que é o filho, o menino com a tia-avó. Esse você não viu? Não, eu não vi. Eu vi um que tem na Netflix. Não mostra pra tua mulher se ela estiver esperando o neném, porque ela vai chorar. Não, sim, é para chorar. Assim, eu vi gente de 3 metros de altura chorando de ver aquele filme, porque é o cara tomando conta da avó durante a pandemia. E durante a pandemia ela começou a ter, sabe, um Alzheimerzinho. É uma coisa tão... Você vê como as pessoas... O mundo é maravilhoso, né? As pessoas elas conseguem pegar Usar dificuldade para transformar em algo positivo. Eu cheguei a ver o do Netflix, né? Que tem um do Netflix que acho que é, não sei se é francês ou italiano, que é um vilarejo e tal. E aí é como se fosse uma vilinha, e aí eles convivem durante a pandemia. É legal também, parece humor e no final você acaba chorando, porque eu sou chorão. Eu sou chorão. Eu vejo Já chorou até em podcast aqui. Já chorou Verdade. gravando. Cara, eu sou uma flor nesse aspecto, cara. Eu sou muito emocional. Já chorei assistindo Simpsons. Oi. Porra. Aí é a mais, né? Aí Agora, eu acho que quem não chorou assistindo Chaves sozinho, que não foi para Acapulco, né? Exatamente. Vamos chamar um terapeuta?
Próximo convidado, por favor, terapeutas de plantão. Estamos aceitando o convite. E você fez mais ou menos 17 filmes entre curtas e longas, né? Sim. Dentre eles, um premiadíssimo, que é o Festa do que é Giorgetti. do Hugo Giorgetti. Tem duas histórias para te contar disso. Primeiro porque a gente está elogiando o Brasil e ao mesmo tempo descendo o cacete, né? O tempo inteiro. Um dia eu olhei, eu tinha eu tinha até mais do que 17 roteiros, coisa assim, Cacá Diegues falando, Marcelo, aqui nessa cena, por favor, faça isso, sabe assim? E aí eu falei, eu vou doar esses negócios, porque daqui a pouco eu caio morto, minhas sobrinhas jogam isso aqui no lixo. Liguei para a Cinemateca Brasileira, não, alguém vai te ligar. Não ligaram até hoje. Nossa Senhora. Mandei no MIS, não, aqui o cinema não interessa para gente, só audiovisual, não sei o quê. Biblioteca da ECA, da USP. Não, hoje em dia ninguém mais quer ler papel, as pessoas querem coisa digital. Eu mandei para a Cinemateca Francesa. A Cinemateca Francesa existe desde 1901. Nossa. Eles me respondem. Quando eu mandei um coisa em francês e tal, eles me responderam em português. A gente não tem material brasileiro aqui, tem muito pouca coisa. Se além dos roteiros você tiver os cartazes desses filmes, tiver alguma coisa, foto, manda. Eu mandei o vídeo que eu tinha de alguns deles, DVD, né? Uhum. Mandei cartaz de filmes, mandei coisas, mandei tudo, um pacotão. Elas mandaram de novo um português que você viu que foi o tradutor, né, do Google que fez, falando, você vindo a Paris, venha tomar café com a gente. Eu pensei, antes eu ir a Paris para tomar esse cafezinho, eu preciso trabalhar um pouco, preciso mais uns 3 filmes. E uma vez eu estava viajando, falando em Paris, de Londres para Nova York. Eu não sei se vocês lembram, teve uma época que tinha umas companhias aéreas muito baratinhas, chamava People Express. Eu lembro. Ficava... dizer, a ideia era essa, mas era... Você ficava na fila... Olha isso, esperando, de Nova York para Londres, você ficava numa fila esperando, era um eterno stand-by. Alguma desistência. Alguma desistência. E eram trabalhava passagens só com stand-by. Custava $109, era uma mixaria, né, perto do que era. Porque também teve isso, né, na aviação. Isso foi nos anos 80, 90, 91 por aí. E eu estava vindo de Londres, eu tinha morado um ano em Londres, estava voltando para o Brasil, duro. Uma amiga minha me emprestou $1.000 que era para trazer para o irmão dela, que ela estava devendo, mas se eu precisasse, uma emergência. E eu já tinha marcado a minha volta, porque eu tinha que voltar via Estados Unidos, porque a passagem era essa. Então eu ia ficar uns dias em Nova York no sofá de um amigo meu, depois ia para Washington no sofá de 2 amigas. Aí em Miami eu tinha um quarto de hóspedes na casa de uma menina que tinha ido para lá como manicure, ela tinha um Mustang. Ganhou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro. Visionária. Né? Ela é visionária. Depois ela passou ela abriu um salão para fazer Brazilian Wax, que é a depilação brasileira. Que ficou famosíssimo. Aí ela ganhou dinheiro. Aí ela ganhou dinheiro. Vocês conhecem bem Miami? Não. Bem não, mas já fui 2 vezes lá. Ela morava num bairro chamado Kendall, que era meio normal. Agora ela mora em Bal Harbour, que é tipo top de top. Bom, eu entro no avião sem dinheiro. O dinheiro era para trazer para o irmão dessa minha amiga. Assim, não tinha como gastar. E aí, quando eu fiquei lá na fila, eu fui o último a entrar, fiquei no último banco do avião. Aí a aeromoça, ou comissária de bordo, que ia falar aeromoça não é politicamente correto, ela passou e ela falou: o senhor quer um drink? Eu falei: sim, eu queria uma vodka tônica. Ela falou: $5. Eu falei: não, então não vou porque eu não tenho dinheiro. Ela falou: tá bom. E eu estava conversando com uma mulher americana aqui do lado, uma senhora e tal. E nisso apareceu... Lembra que o avião tinha tela? Antes daquela telinha aqui. Era melhor, inclusive, aquela telão no avião. Todo mundo ficava... Ficava assim, deixa eu ver. Aí mostraram os trailers do que ia passar depois do jantar. E um dos filmes era o Festa, do Hugo Giorgetti, que estava no Festival de Nova York. Aí eu falei para essa mulher do lado, eu fiz esse filme no Brasil. Daí eu viro a aeromoça e falou: are you a movie star? Você é uma estrela de cinema? Eu falei: se eu aparecer nesse filme, você me dá uma vodka tônica? Ela falou: se eu aparecer nesse filme, eu não deixo o seu copo esvaziar. Eu falei: beleza. Corre nas alturas. Jantei seco, tomando uma água. Quase entalando. Aí, quando começou o filme, a primeira cena do filme sou eu carregando um cachorro. Eu falei para ela, sou eu. Ela falou: you are a movie star. Ela ficou apaixonada.
A noite inteira, foi um voo de 5, 6 horas, eu acho, né? Não é muito Londres, Nova York, acho que é 6 horas. Acho que são 6 horas. Ela ficou pondo, eu cheguei traçando as pernas. Foi um horror. 5, 6 horas bebendo. Eu não sei como é que eu consegui entrar naquele país do jeito que eu estava bêbado. Mas você vê curiosidades da carreira artística. Sim. São coisas boas Não. que acontecem. Surpresas da vida, né? No final das contas, porque a mulher desdenhou de você, né? Sim, total. E daí a gente foi antes disso, a gente ia indo para o Festival de Gramado com o filme. Então foi o Abu Janra, o Antônio Abu Janra, Adriano Stuart, que eram as estrelas, e do segundo elenco, dos garçons da festa, fui eu, porque eu sou amigo do Hugo Giorgetti e tal, ele me facilitou de ir. E aí tem aquele tapete vermelho, né, Que é o glamour. glamour total. Então, eu lembro que entrou a Vera Fischer. Todo mundo, Vera Fischer! Assim, as pessoas loucas. Ela estava casada com aquele menino com uma voz maravilhosa. Como é que ele chamava? Não vou lembrar. Não sei. Você não lembra quem que era o marido da Vera Fischer? Lembrei, Produção, Alguém- consegue dar uma olhada? Lembrei. Produção vai pesquisar. Na década de 80, é isso? É. Marido da Vera Fischer na década de 80. Ele é um baita de um ator maravilhoso. Fez o... Maurício Matar? Não é porque Maurício Não, Matar, não. né? Ele era... meu Deus do céu. Ele fez aquele Anos Rebeldes, Anos Dourados. Ele era um galãzão, assim. Mas, Felipe Camargo. Na hora que você vê... A produção. A produção, nota 1000. 10. A voz dele é uma das melhores vozes do país, vou te falar. Uma voz linda, uma voz é uma voz brasileira, assim. Você ouve e você fala, esse cara é brasileiro. Aí ele entrou, Felipe Camargo, não sei o quê, malumada, as pessoas aos berros. Quando eu entrei, falou, o cara do Nescafé! Porque eu fazia tanto comercial que eles me reconheciam Eu vou por te causa do lembrar que eu Nescafé. vou falar que a primeira coisa que me veio à cabeça foi o Nescafé quando você fez Sim. as primeiras vezes. Nossa, aquele foi... Eu era vou te mulher, falar... era adolescente pra criança, falava, meu, é o cara do Nescafé. É o cara do Nescafé. E é um comercial que ele ficou 4 anos, foi renovando. Queria agradecer a produção pelo meu apartamento em Santos. Foi renovando direto. Ótimo, maravilhoso. Quando eu falo isso, não é esnobação, não. É uma coisa que há de ser agradecendo dita mesmo. sobre... conquista, né? É uma coisa que tem que ser dita sobre a publicidade brasileira, já foi considerada a melhor do mundo. Eles pagavam muito bem. Era assim, hoje em dia, eu não sei como é que está o show business no mundo. Às vezes tem as pessoas ganhando milhões aqui no Brasil. Naquela época, ganhar bem era fazer comercial. Porque Entendeu? Você construía uma estrutura para você, casa, carro, tudo através do comercial. a gente falou do Menino do Bombril, né? Pois E é. outra também, bem emblemática, foi o da C&A, né? Era o Sebastião. O Sebastião, maravilhoso, né? Baita também bailarino. ficou Sebastião ficou, conhecidíssimo, Sim. né? Tinha o Sebastião, tinha uns 3, 4 ali que eram Tinha. figuras... E no stand-up, o grande pioneiro do stand-up, na verdade, que começou, eu e ele começamos junto, porque ele me convidou para fazer, era o Cláudio Torres Gonzaga. O Cláudio Torres Gonzaga era o casal Unibanco. Lembro. Ele com a Teresa Freire. Era o casal Unibanco que também era mais sofisticado, que era um banco... Isso no banco né? era o banco de quem É, tinha classe, tem, né? Não era... Tem classe. Então eles eram um cara. E o Cláudio Torres Gonzaga que chegou para mim e falou: eu estou com vontade de fazer stand-up. Você não quer fazer junto? A gente faz um show aqui no Rio. Na época eu estava morando no Rio. Eu não lembro quem era o Bamerindos, que o Bamerindos também foi um marco na publicidade. As Foi. publicidades antigamente marcavam, né? Que era um gordinho. Ele morreu. Foi. Deus História o triste. tempo Vamos passa, o mudar tempo de voa. assunto. E voou bem, viu? Porque ele morreu. Mas aí, Marcelo, você sempre foi você vamos dizer assim, você se denomina um ator, né? Você iniciou sua carreira como ator. E como é que foi essa passagem que você estava contando aí, do Cláudio Torres Gonzaga, essa passagem para o humor, né? Que hoje você é uma grande referência do humor, né? Hoje não, há muito tempo. Acho que não sou mais, né? Mas tudo bem. Não, Continua sim, claro sendo. que é. E como é que foi essa passagem de um ator premiado, com filmes premiados, a um humorista também premiado, né? Primeiro porque um dos primeiros trabalhos que eu fiz no teatro era uma peça sobre o Pablo Neruda, a relação do Pablo Neruda com a mulher dele, Matilda Urrutia. E a primeira coisa que eu li, as pessoas começaram a rir. Eu falei, eu acho que eu estou no acho que nicho eu vou para errado. comédia, eu vou para comédia. E logo de o primeiro espetáculo foi comédia, os comerciais todos eram engraçados, a maioria, pelo menos. E eu acho assim que a gente tem no Brasil uma tradição de comédia.
Né? Quando você fala, ninguém conhece o do fulano de tal, não, a gente conhece Shakespeare, né, com os dramas monstruosos. Quando você vai falar do Brasil, quem é o mais? Arthur Azevedo. Arthur Azevedo era revisteiro, era comediógrafo no século XIX, você entendeu? O Brasil é... Né? A música brasileira é alegre, né? Então tem toda uma coisa para comédia, ou virado para graça, né? Vamos dizer assim. Outra coisa que eu sempre falo é o seguinte, que as pessoas falam, é mulher no Brasil, as mulheres comediantes... O Brasil é um país de mulheres comediantes. Sim. Não é? Muitas Dercy, Consuelo Leandro, tem a Zilda Cardoso, mas enfim. Então eu já fui meio para comédia. E nos anos 80, até 90 e poucos, tinha essa coisa do teatro underground paulistano, todo mundo, a gente fazia muito personagem, meio tudo com cara de anos 50 e tal. Aí passaram alguns anos, 15, começou a Terça Insana. Sim. E com a 2001 isso. 2001. E a Ingrid Guimarães e a Heloísa Perricet fizeram Cócegas. Eu lembro. Então foi um momento que deu uma muda, que as pessoas falaram, não, agora é comédia mesmo, não tem jeito. Então, e a gente estava já nesse embalo. Então, eu fiquei na Terça Insana de 2001 até 2005. Aí, em 2005, eu fui fazer com o Cláudio Torres Gonzaga. A gente estava em temporada no Rio com o Terça Insana. Fui fazer uma comédia, ou Comédia em Pé, que era o show deles. E aí já comecei a fazer em São Paulo o Clube da Comédia. Clube da Comédia, também Que- bem conhecido. Pois é, que era Rafinha Baixo, Rafinha, Marcela Leal, Danilo, Gentili. Oscar Filho. E eu começou o Clube da Comédia porque eles não sabiam como fazer. Né, como é que a gente faz? A gente chega no teatro e entra? Aí eu falei, então eu produzo e apresento e vocês Tem entram. um e tal. roteiro, né, a seguir, né? Tinha um roteiro a seguir, tinha uma produção para fazer. Eles não sabiam que tinha que pagar teatro. Né? Sabe essas coisas? Eles eram totalmente amadores. O Oscar não, o Oscar já estava na lida. Né? Ele é Mas o ator Rafinha era um cara também, de. É ator. O Rafinha era um cara de televisão. O Danilo escrevia. Né? Então, Então, cada um tinha um papel... Então, não. Eles faziam isso antes do Clube da Comédia. Então, eu produzi o show para eles se apresentarem. E aí deu certo, né? Acho. É que eu sempre E falo. como é que vocês uniram esses nomes? Como é que vocês chegaram? Não, vamos chamar aqui o Rafinha, o Danilo. Como é que foi essa... O Rafinha, a gente já se conhecia desde o 2000 e pouquinho, porque ele trabalhava na All TV. Você lembra da All TV, que era um canal? E aí uma vez eu escrevi O famoso VHF, né? É VHF? Não, o HF. O HF, isso. Eu mandei um e-mail de fã para ele. Ele falou, eu estou assistindo o seu programa, você é muito engraçado. Aí ele falou, eu te conheço, vem aqui, não sei o quê, não sei o quê. Porque quando ele era criança, a professora chamou a mãe dele e falou, ele é terrível, ele é um inferno. Quando ele fica quietinho, ele parece aquele moço do Caldinho Quinor. Cara, você... Então era eu, a referência de bom moço era eu. Assim, né? Aí o Rafinha, a Marcela Leal estava fazendo às vezes Terça Insana com a gente, como autor, escrevendo. Aí vamos sair, não sei o quê, conhece um, conhece outro. Então, no dia que a gente estreou o primeiro show, que chamava Mondocane, era eu, Rafinha e a Marcela. Você olhava na plateia, estava o Oscar Filho, estava o Márcio Ribeiro, estava todo mundo, Bruno Mota. Quem queria fazer stand-up estava na plateia. Falou, a gente já está com o grupo formado aqui. E o Danilo, a gente chamou ele para fazer um open mic, né, que é uma noite de teste, e ele fez, e quando ele saiu do palco, a gente falou, esse cara é bom demais. Não tem como a gente... Ele fala que... Tem como ignorar. Eu só Open chamava mic ele... É tipo abrir um show... É um microfone aberto, é um famoso microfone para aberto. testar. Para testar. Né? Ele fala que ele só servia para tampar buraco, ele ficou um pouco magoado com todo mundo. Mas não, na verdade, a gente queria muito que ele fizesse parte do grupo. Você, Tinha né? pessoa massa, e só pessoa fera. Entendeu? Chamar você ser convidado para só tem gente fera, não é tapar buraco. E daí um dia apareceu o Jô Soares lá. Aí o Jô Soares apareceu, a gente falou, você vai ter que olhar o show inteiro e falar pra gente o que está certo e o que está errado. E ele deu uma dirigida na gente. Não uma dirigida, mas uma organizada. Para mim ele falou, o que você está fazendo é isso. Não estica eu era o mestre de cerimônias. Ele falou, o mestre de cerimônias ele funciona para isso. Enquanto as pessoas estão rindo do que saiu, você dá uma acalmada, deixa o garçom vir pegar pedido, dá uma levantada e prepara para o outro. Pô, o Jô Soares dando palpite no show, uma honra, né? Uma honra. Então foi isso. Daí o Clube da Comédia ficou anos, né?
você fez algumas coisas que marcaram a minha infância. Por exemplo. Castelo Rá-Tim-Bum. Não fiz, eu fiz Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum e X-Tudo. Rá-Tim-Bum, desculpa. Eu sou mais velho. O Castelo é mais novo. É o Rá-Tim-Bum e o X-Tudo. X-Tudo. Nossa, é maravilhoso, né? Eu adorava. Eu saía da escola correndo pra sentar na frente da televisão e ficar assistindo aquilo, cara. É. Eu tinha que Você que tinha ver. uns 8 anos, pelo que você me falou, que você não mentiu na idade. Não. Você tinha uns 8, 9 anos. Apesar da cara de acabado. Mas é isso aqui, ó. É muita bebida alcoólica. É muita água. Esse uísque dele aqui, eu já falei pra ele que esse uísque vai acabar. Só não pode Vai. misturar o uísque com água de coco, senão você vira o Naldo. Ah, é verdade? Vodka com água de Vodka com O água de coco. Naldo toma. Vodka com água de coco. Morava eu em Londres, a cidade mais feia. Não, mentira, eu adorava morar em Londres. E um dia eu cheguei na casa dessa minha amiga que me emprestou a grana. Sim. E eu falei, a gente podia tomar um drink, não sei o quê. Era mais de 11 horas da noite, e a Inglaterra fecha às 11, né? Ela falou, um cara me trouxe duas garrafas de velho barreiro. Eita. Falei, mas puro não dá, né? Ela falou, não, a gente mistura com suco de maçã. E eu, ela e uma outra amiga nossa, Lúcia Lisboa, tomamos um porre de cachaça com suco. Sabe suco de maçã americano, que é meio... Parece não é um suco, né? Era como se ele fosse uma polpa. Mais denso, olha, eu né? vou te falar uma coisa. Eu lembro até hoje a dor de cabeça que eu acordei no dia seguinte. Velho barreiro com... Não, eu acordei num sofá na casa lá, nessa casa. É um horror. Foi o maior porra que a gente tomou na vida. E há pouco tempo antes da pandemia, eu fui para a Inglaterra, fui jantar na casa dela, do marido dela e tal, e a gente falou... Você lembra do porre de cachaça com... Eu acho que ela nunca mais tomou cachaça, pelo que eu saiba. Pegou trauma. Pegou trauma. Eu me arrisquei, mas eu parei de beber em 2008. Eu parei total. Por opção? Não bebo... por opção do médico. Por livre e espontânea pressão. Por livre e espontânea do pessoal do AA. Né? Eles acharam melhor eu parar. Daí então não bebo mais. Nossa, ali aí você fez o Clube da Comédia com o Rafinha, o Danilo, e depois você se juntou a eles também, né, de noite. Agora é tarde. Porque De noite acho que é hoje do Danilo. É o do Danilo. Agora é tarde, primeiro começou com Rafinha. Não, começou com o Danilo e eu passou na para Band, né? O que aconteceu ali foi o seguinte, eles tinham... O Rafinha já estava no elenco do CQC. E aí os argentinos que eram os produtores do CQC foram assistir o Clube da Comédia para ver o Rafinha. Sim. E viram o Danilo e viram o Oscar. E aí eles falaram, tem a ver, não sei o que lá. E aí levaram os dois para a Band e pouco tempo depois surgiu a oportunidade para o Danilo fazer o Agora é Tarde. E aí diz a lenda que o Danilo queria que fosse o Rogério Morgado. Não sei se é verdade. Que fosse o Rogério Morgado, que fosse o sidekick. Sim. Diz a lenda que a Band queria que fosse eu. Porque eu já tinha trabalhado na Band algumas vezes, eles... Tinha uma identidade. Você é da casa, né? Faz essas merdas que é tudo mentira. E aí... E os argentinos queriam um cara meio louquinho, assim, não lembro quem era direito, acho que era o PC Siqueira, alguém assim. Não lembro. Alguém fora do padrão. Fora da caixinha, assim. E aí a Band ganhou, né? Aí eu fui fazer e... Aí depois o Danilo foi para o SBT e o Rafinha entrou no lugar dele. Aí a gente ficou mais um ano. Eu fiquei na Band até os 60. Eu fiquei muito tempo lá. Do contrato do Agora é Tarde até eu sair foram anos. E aí depois, quando saiu acabou o programa, eu fui para a rádio. Eu fui fazer o Clube dos Cinco. Levei a Dani, que é a nossa amiga comum. Ela estava, no dia do piloto, que a gente gravou o piloto, ela falou, eu não sei, eu devo ter comido alguma coisa que me fez mal. Foi comida. Ela foi comida. Porque estava grávida. E aí, você vê coisa de televisão, que é isso que eu falo para vocês, que hoje em dia a gente senta aqui, faz um programa de 1h30 e tchau. Não, para sair um programa de rádio, ela engravidou, a gente fez o primeiro programa... O piloto. Não, a gente fez o piloto, passou 9 meses, entramos no ar com o primeiro programa oficialmente, na semana seguinte ela teve nenê. E a Dani é tão profissa, assim, tão mulher macho, sim senhor,
Ela não ficou 3 meses em casa, ela ficou uns 20 dias. Aí ela começou a voltar. A gente fazia só as segundas-feiras, então dava para ela. Acho que ela até dava graças a Deus. Dava uma respirada. Dava uma respirada. E daí depois, quando terminou o Clube dos 5, aí depois também acabou o meu contrato. Da sobremesa, né? O Paris. Paris 6. Ah, sim. Eles lançaram uma casa só disso e... Pois é, e começou com a gente. Eles queriam reeditar Burlesque, o Clube né? da Comédia. Burlesque, exatamente. Burlesque. Eles queriam reeditar o Clube Augusta, da Comédia. A gente fez 4 sessões. Vamos fazer 4. Se der certo, deu. Não foi. Não deu. E, na verdade, agora tem os clubes de comédia, né? Então, assim, por que eu vou no Coco Bambu? Ou por que eu vou no... Não desmerecendo, não é isso. Mas por que eu vou se eu posso ir no Minhoca que eu sei que eu vou ver? Claro. Né? Então, tirou um pouco dos restaurantes e dos bares o show de humor para jogar num lugar mais específico, né? Uma casa que trabalha para aquele nicho ali mesmo. Né? Demorou, inclusive, né, para acontecer isso, para o público entender que... porque teve bastante bares e restaurantes que faziam a noite do humor e durante um bom período, né? Nessa época aí, depois que teve o boom dos grandes mesmo, os pequenos, todos que estavam começando tinham o seu showzinho na Vila Madalena, na Vila Mariana, em vários lugares aí. A diferença é que no Coco Bambu a gente tinha uma estrutura melhor, porque era um lounge, as pessoas subiam de elevador. Né? Tinha uma infra... Uma estrutura legal de som, de imagem, palco e tudo mais, coisa que nos outros às vezes é um cantinho que fica... A gente falava, pede para os garçons não passarem quando tiver alguém se apresentando. Foi organizadinho. O pessoal é obediente. Foi todo mundo foi organizado. E às vezes você vai fazer um show, principalmente fora de São Paulo, assim, em cidade do interior, que você fala, tá uma bagunça isso aqui, ninguém tá me ouvindo. Não é? Porque, falando disso, o pessoal vai fazer no interior, teve alguns que fizeram ginásio, né? Alguns artistas de stand-up, tipo o Whindersson, que ele mesmo produzia tudo dele, levava e ele alugava o estádio municipal do lugar. Eu não sabia dessa. Ginásio municipal. Então, assim, o Whindersson fez muito isso. Eu lembro que eu nasci em Taboão das Trevas, Taboão da Serra, e ele fez lá, eu falei, mano, o Whindersson Nunes em Taboão da Serra. O cara falou, aí eu conheci um pessoal que era da prefeitura, ele falou, ele foi lá, ele arrendou e ele... Mas é porque ele tinha ganho bastante dinheiro, acho, não, ele com tem bastante, o YouTube. Né? O Whindersson. E falando nisso, aproveitar esse gancho, não sei se você acompanha essa nova geração aí, como o Whindersson, que é mais voltado para a internet, né? O que é que você acha dele? Você acha que é algo que veio para ficar, esse novo estilo de humor dele? Acho que sim. Exatamente, é um novo estilo de humor. É humor viral. Te agrada esse estilo de humor? Olha, não me desagrada, é diferente, né? Assim, eu acho que tudo vale, né? Cada um tem que começar de algum jeito. Não sendo aquele apelativo, tem uma galera que é apelativa. Tem uma coisa que eu estou achando, e agora eu vou elogiar 2 pessoas e muita gente vai ficar chateada. O que eu estou achando é que hoje em dia as mulheres, grande parte das meninas comediantes imitam a Bruna Luiz e os meninos comediantes imitam o Thiago Ventura. Então, isso daí é uma coisa que eu já falei com várias meninas comediantes. A gente está num momento de empoderamento feminino. Tem a voz, não é? Não é simplesmente pegar a piada do cara que ele fala sobre pipi e fala sobre a pupu. Não faz a tradução. Fala o que você tem que falar para empoderar o seu público. Não é para as pessoas falarem, eu quero ver essa fulana porque ela é boa, ela é uma mulher poderosa. Inclusive, aproveitando o que você fala, acho que no Central Comedy aparece os stand-ups de fora. Tem umas mulheres maravilhosas que falam no tema sem ser apelativa, muito legal, tipo, que é bem bacana. Eu acompanho, às vezes eu não sou, mas às vezes você tá em casa e fala, vou acompanhar, o Central é legal, vou ver. E você compara com os nacionais, aquilo que você falou, parece que você tá vendo 10 Thiago Ventura. 10 Bruno Luiz, 10 Mel Maher, 10 Afonso Padilha. O pessoal pega a receita ali que deu certo e quer fazer. Mas não é assim, né? É o contrário. Quanto mais diferente você for, mais você se projeta. E o Thiago também mudou um pouco o formato dele. Tem uns aparecendo que são o pessoal da periferia. E esses eu tenho acompanhado muito na internet, que é bem diferente, porque eles pegam o cotidiano, tipo,
revista que ele tem, ele faz uma piada com aquilo, tipo, e conta, tipo, e brinca. E é legal, porque assim, as pessoas, não é só... O stand-up, a comédia não é só pra quem tem, pra elite, é pra todo mundo. Pra todo mundo. Então, acho que assim, você pega os próprios Trapalhões lá atrás, é um negócio que você sentava na frente da televisão pra assistir mesmo a família inteira. Família inteira. Então, eles conseguem pegar essa essência. Eu acho muito legal. Tem um do Rio, que eu não lembro qual cidade que eu vi esses dias, eu fiquei... Do nada eu comecei a olhar o Instagram do cara inteiro, só vendo o cara fazer a piada sobre aquilo que você fala, porra, que legal. Sim, eu tenho um amigo que eu gosto muito, um comediante que eu gosto muito, que chama Cássio Mois, que ele fala muito sobre o Grajaú. Entendeu? A gente chama ele de o Barão de Grajaú. E ele fala de Grajaú como se ele estivesse falando de Beverly Hills. Isso é legal, você entendeu? Ele mostra uma coisa que você fala, meu, ele está falando do Grajaú, fila de ônibus, mas ele parece que é o melhor lugar do mundo, e tá certo. E os grandes personagens, talvez, em geral, não só da comédia, nascem do seu vizinho ali. Turma da Mônica. O Maurício de Souza pega a vizinhança da... Turma da filha, já turma da filha. Então você pega... É muito engraçado isso. Hoje em dia as pessoas às vezes não aproveitam. Eles tentam ser o que eles não são, né? E aí eu acho que é forçado. E no caso do stand-up, você tem que ser meio verdadeiro, né? Que nem eu estava falando assim, parei de beber. Eu falo no meu show, né, que eu parei de beber, que eu não sei o quê. A gente tem que falar um pouco do que acontece na tua vida. Exame de próstata, vocês são jovens, vocês não sabem, mas é uma coisa... O médico faz a diferença. Apaixonante. O médico faz a diferença. Eu tô namorando firme um doutor. Então, mas não, eu tô inclusive namorando um proc. Não é, mas assim, é uma coisa que... Só que você fala isso brincando, as pessoas acham que tá, então eu vou fazer. No fim, você acaba falando... Não tem vergonha de fazer um exame de próstata, bicho. Manda ver. Aproveita. Fuma, depois não se Desde que tem um vinhozinho antes, né? Para quebrar um gelinho. Quebrar o gelo. É que as pessoas ficam com medo, as pessoas olham a mão do médico, né? Quando vai fazer, né? Só falam, e é grande, feio. Então... melhor não. É melhor não. Na verdade, você tem que se preocupar se... Tem pelo menos uma mão do médico que você não está vendo. Porque se você estiver vendo as duas aqui, não é a mão que está ali atrás trabalhando. Não é dedo. Aí é a terceira perna, você tá falando. Uma vez eu fui fazer um exame e era uma médica proctologista, o que é raro. Né? E ela fez, e daí ela era irmã de um amigo meu, assim, então eu já conheci ela há muito tempo, não chamava de doutora. E aí, quando terminou, ela falou, foi tudo bem? Foi confortável? Eu falei, eu te amo. Não é? E ficou uma coisa tão sem graça. Aí eu saí do coisa, meu irmão ia me dar uma carona, eu contei isso para ele, ele falou, como é que você fala isso com a médica? Não sei o quê. Eu falei, é uma brincadeira, conheço a século. Lógico. Não é? Mas assim, eu acho que é... Mas eu acho que isso está acontecendo agora na comédia. Tem muita gente. O YouTube, o Instagram está cheio. Mas tem uma seleção natural. Daqui a pouco fica aquela meia dúzia. O humor ele saiu... Assim, pode ser uma impressão minha. O humor, eu acho que ele saiu um pouco da TV, né? Saiu. Ele migrou mais para a internet mesmo. Não tem programa de humor na TV. A TV migrou para a internet, se a gente for analisar, né? Por exemplo, que nem as pessoas falam, ainda é a coisa mais confiável do Brasil é você ouvir uma notícia no Jornal Nacional. Mas é praticamente um álbum de recortes, porque você já viu o dia inteiro eles falando de notícias, de política, de tudo, né? Então, quando chega na hora do Jornal Nacional, é mais para você falar, bom, então é oficial mesmo, né? Então, realmente, essas coisas aconteceram. Eu vejo um pouco assim. Mas eu acho que vai ter uma seleção natural de pessoal de humor, pessoal de música, tem muita gente aparecendo com música. E aí você fala, não, a música brasileira é uma porcaria. Nananina, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, tem que caçar, não é? Você pega para ouvir música nacional, você fala, bom, beleza, aí todo mundo lá, vamos ouvir funk. Cara, nada contra o funk, mas a gente sabe que culturalmente pode ter importância ali para a periferia, mas musicalmente é ruim. Mas é isso. Tem uma importância cultural, assim, social. Tipo, é assim que se vive aqui. A mesma coisa, você fala, não gosto de sertanejo, mas tem importância social, cultural pro pessoal do Centro-Oeste ali, e assim vai, como tem... A gente tem maracatu, forró, maracatu, embolada. Então, o Brasil é uma diversidade cultural muito grande no Brasil. O tamanho do país, né? Sim. A gente porque a gente fala pão diferente em vários lugares. E outra coisa, o Canadá, minha sobrinha mora no Canadá e é tão curioso porque é um país maior que o Brasil, com 30 milhões de habitantes, né?
O Brasil tem 200 e tantos milhões. 211 milhões. É, muita gente. A gente mora num país muito grande. Eu gosto muito de viajar. Pandemia, putz, não dá mais para viajar. Eu queria tanto conhecer a Namíbia. Sabe, essas coisas. Daí minha sobrinha, inteligentíssima, falou, viaja pelo Brasil, né? Sozinho no carro, hotel. Né? Não tem problema nenhum. Tem problema. Não na pandemia, mas quando começou a aliviar... Começou a aliviar, né? Eu fiz uma viagem, eu fiz uma turnê. Curitiba, Blumenau, vou fazer de novo agora com a Dani produzindo. Legal. Quando chegou em Porto Alegre, terminou a turnê. Eu falei, agora eu vou viajar por uns 20 dias, um mês. Eu fiz uma roda, né? Saí de São Paulo, fiz assim, e voltei pelo oeste do Rio Grande do Sul. Lugares maravilhosos. Santa Catarina é um estado lindo. É lindo, Santa Catarina. Bonito, assim, é tudo lindo. Você foi para uma cidade chamada Pomerode? Sim, adoro. Cara, adoro. parece que você tá assim num cenário de filme. É, exatamente. É pequenininha, tem acho que 3, 4, meia dúzia de rua ali. Você fala, cara, eu quero morar aqui. Muito bonitinho. É. Eu quero morar aqui, quero sentar nessa casinha, quero ficar aqui tomando um chimarrão. Não, é gostoso. 13 Tilhas. Você conhece 13 Tilhas? Não, essa eu não 13 conheço. Tilhas é colônia austríaca. Então, é uma cidade que tem, acho que tem 2, 3 mil habitantes. Eu não sei, posso estar falando uma besteira. Mas tem um consulado da Áustria. Porque é para atender a colônia do pessoal que vê. Me deu um medo. Eu vi Não é assombração, não. Então, assim, e aí eu fiz essa viagem, o São Miguel das Missões, que tem a missão jesuíta, uma maravilha, assim, entendeu? E aí você chega num restaurante e tem uma padaria transada na cidade. Você entra no restaurante e tem um fazendeiro, né, que acabou de parar uma baita de uma S1000 na frente, sei lá que carro que o cara tem. E do lado dele está o molequinho que estava carpindo a coisa. Senta junto, conversa, como é que o senhor tá? Tá tudo bem? Aí você, não sei o que, tua mãe tá por aí. Então você vê que o que a gente mais ouve é a desigualdade. Tem lugares no Brasil que estão solucionando essa... Eles solucionam de alguma maneira. Muitas vezes esse menino que carpa, ele tem muito mais valor do que talvez o filho do cara, porque o filho do cara às vezes é um cara que, eu sou o filho dele, eu vou herdar tudo. E o cara dá mais valor pra ele, por quê? Porque o menino tá trabalhando, o menino é fiel, o menino... Tudo E está construindo as coisas dele, construindo a casa dele. Cuidando como se fosse dele, exatamente. Isso tem muito interior, né? Essa integração mais da pessoa mais abastada. Eu acho que com a chegada da internet isso encurtou muito. Porque assim, antigamente, eu nasci na periferia, vou te dar por experiência própria. O que eu via na TV era algo para furar aquela bolha, tipo da periferia de São Paulo, principalmente. Eram pouquíssimas, raríssimas pessoas. Então as pessoas olham só dentro daquela bolha. Ninguém sobe no muro e dá uma olhadinha para ver. Não. E aí, você via aquilo na TV, era em um shopping. O shopping era uma coisa impossível de você chegar. Eu ia no Iguatemi. Eu pegava 2 ônibus para chegar no Iguatemi para fazer novos amigos lá. Então, o ciclo de amizade que você vai levar para sua vida é que vai te mudar. Porque assim, se você ficar dentro daquela bolha, com aquelas mesmas pessoas só fazem coisas negativas, só veem tudo de forma negativa, você não vai furar a bolha. E acho que a internet ajuda a diminuir isso, porque as pessoas conseguem se comunicar. Ajuda, porque você vê que mesmo que nem eu falei, esse rapaz mais simplesinho, junto com o cara que é um milionário fazendeiro, tem uma vida boa, porque tem casa, tem o carrinho dele, tem, né? Enfim, eu acho que você falou de Pomerode, né? Às vezes a gente pensa, será que eu quero mesmo continuar morando em São Paulo? Fortaleza, eu ia te falar de Fortaleza. A gente foi fazer a Terça Insana e foi um dos poucos lugares que foi fracasso. Ah, é? Fracasso. Teatro José de Alencar, você conhece, né? Muito bem. Para mim é o teatro mais lindo do Brasil. É lindo. É lindo, é uma coisa impressionante. E aí, que saco, o que aconteceu? O que será? Não sei o quê. Aí as pessoas falam, não, porque Fortaleza tem muito comediante. Exatamente. Mas não no Teatro José de Alencar. Todos eles estavam nos bares fazendo seus shows. Aí, domingo, sábado à noite, não sei o quê, eu estava lá no hotel. E aí eu tomei banho, estava me trocando, olhei pela janela, praia. Né? Aí estavam montando um palco, meio pondo luz para fazer um show de uma banda. Eu falei, eu não quero ir para o teatro. Quero ficar aqui. Quero ficar olhando esse pôr do Aí sol. você fala, é isso, você entendeu? Não dá para ficar... forçando a natureza. As pessoas em Fortaleza, elas querem ver música na praia. Não que elas... Não é isso. O que eu quero dizer Ela quer ver o espetáculo na praia. É outra vida, é uma vida diferente, é uma vida mais saudável, na verdade. Acho que assim, também é uma questão meio que
de cultural também. Por exemplo, você falou do humor nos bares, né? Realmente tinha Muito. muito isso. Mas hoje já tem muitos espetáculos espetáculos humorísticos no teatro. Sim, com certeza. Então, Sim, porque tem grandes estrelas da comédia de Fortaleza Sim. que são nacionalmente Eu acho assim, conhecidas. a gente... Tiririca e Antigamente, essa aproximação com o que acontecia aqui no Sudeste era um pouco mais demorada. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia é online. Acontece aqui, acontece lá. E antigamente, não. Antigamente tinha esse delayzinho dessa questão de mudar um pouco a cultura, né, do local. Então, realmente, essa parte de teatro era um pouco menos... Pode ser. E outra, mas aí eu acho que é aí que você falou do pessoal que já está fazendo comédia nos teatros, porque eles foram quebrando a barreira. Tirar do bar, o bar já não cabe mais no nosso público. A gente tem que ir. Eu conheço alguns comediantes de Fortaleza que eles não precisam vir para o centro, para São Paulo, Rio, não precisa. Tem a vida feita lá. Tem ótimos humoristas que moram lá. O próprio Tirulipa mora lá ainda, né? O Tom mora lá ou mora em São Paulo? O Tom mora aqui. Ele mora aqui, mas vai razoavelmente lá Mas também. tinha uma mocinha. A Rossicréa. Nossa, maravilhosa. Espetacular. Espetacular. Lota. Ela não é conhecida aqui, mas lá ela é muito Mas eu sei quem é sim. Agora eu vou te falar. O grande problema de Fortaleza, no meu ponto de vista, é você chegar lá e falar, eu não quero ir embora. Porque é uma cidade maravilhosa, prédios monstruosos. Por que tem tanto prédio? A altura dos prédios em Fortaleza é uma coisa impressionante. Mas é uma cidade geralmente linda. Na orla os prédios são mais baixos. E lá em Fortaleza, mesmo na orla, os prédios são altíssimos. Né? São muito 20 altos. andares. Eu gosto muito do Nordeste. Eu vou muito. Quando dá, né, eu vou. E eu descobri que algumas cidades que eu conheci quando era jovenzinho e agora eu vou ver, mudaram muito, são melhores ou são piores. Uma que eu adoro é Aracaju. Aracaju. Desde pequenininha, uma pérola, assim, uma pérola linda, né? Você ainda não foi. Salvador continua sendo... ainda continua a capital. Mas Rio Grande do Norte acho que cresceu bastante, né, nesse período. Rio Grande do Sul, Maceió. Maceió é linda, linda, incrível, linda. assim, né? Caribe brasileiro. Né? Lá dos Milagres, é isso? Eu falei do porre que eu tomei em Londres. O melhor suco de laranja que eu tomei na minha vida foi em Maceió. Há séculos atrás. Você não tinha nascido, eu acho. Há mais de 44 anos, porque é 44 que ele tem. Ele fala que tem 44. Olha, você já mostra o RG. Mas é isso, né? O Brasil é tão grande, tão grande. Maravilhoso, né? Eu fui fazer show no Acre, Rio Branco. E beleza, Rio Branco é uma capital, então tranquilo. Daí a gente foi para Cruzeiro do Sul. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir. Só em alguma música aí tem Cruzeiro. Já ouvi falar, acho que é fronteira. Fronteira né? com o Peru, com a Bolívia. E tem um aeroporto internacional por causa disso, não sei o quê. O aeroporto é um dos mais lindos que existe. É mesmo? Porque ele tem a forma de uma oca de índio. Eu não sei se ainda é assim, mas era quando eu fui, era uma coisa impressionante. E a parede, a maior parede do aeroporto é toda de machetaria. Nossa. É uma obra de arte, assim. Você fala, as pessoas não sabem. Ficam zoando com o Acre. Não, um puta do estado legal. Foi fazer o show, terminou lá em Cruzeiro do Sul. O produtor era médico. Não era próprio. Infelizmente. Infelizmente, poderia ter aproveitado. Né? Aí... fomos jantar, estava ele, daí ele falou, essa aqui é minha esposa, não sei o que, ela é a dona do laboratório de análise. Tudo bom com você? Esse aqui é um amigo nosso, que é o dentista da cidade, a senhora dele é, como é que fala a pessoa protética, né, que faz coisa. E ele falou, bom, enfim, a saúde de Cruzeiro do Sul está nessa mesa. Eu falei, mas não é tão pequena assim, é uma cidade gostosa e tal. E o show, mas lotado. Daí você fala, será que as pessoas sabiam quem eu sou? Ou elas vieram porque é hábito vir no teatro? Tem isso. Não é? Deve ter alguns lugares que deve ser hábito. Sim, hábito. É como ir à missa domingo. A gente vai para o teatro. Ou às vezes também, assim, no interior não tem tanta oportunidade de ver um artista grande de fora e tal.
Ou até para ir no teatro, às vezes não tem. Pra ir no É teatro. aqueles o hábito, tipo, domingo eu vou na missa. Você pode não ter a religião, não ser católico ou não ser evangélico, mas as pessoas falam, eu vou. Encontrar com as pessoas. Exatamente. Teve uma outra cidade que eu fui aqui no interior de São Paulo, não vou lembrar o nome. E no dia seguinte, e aí estava o prefeito, né? Então o prefeito na frente, não sei o quê, tal. No dia seguinte, quando eu ia embora da cidade, eu parei no posto de gasolina, o frentista falou, tô falando da igualdade, né, social. Sim. O frentista falou, adorei seu show ontem, estava lá eu com a minha família, falei, que bom que você foi, não sei o quê. Ele falou, eu pensei que vocês iam brincar com o prefeito, não sei o quê. Tá. Você falou, olha que lugar mais democrático, o frentista do posto e o prefeito vão no mesmo lugar, frequentam o mesmo lugar. Eu fui, você falou em Nordeste, eu fui numa, eu não lembro, esqueci o nome da cidade, eu fui fazer um mergulho quando eu fui para Natal. E aí, é como se fosse uma fazenda o lugar. Nossa. E aí você entra, primeiro você tem como se fossem as piscinas naturais, para depois você pegar um barco e ir até o meio do mar e fazer o mergulho. E nesse lugar, a cidade que tinha 3, 4, 2 mil habitantes. A fazenda era do prefeito. Aí o cara falou, aquele é o prefeito. O cara sentado numa rede assim. Preocupadíssimo. Eu olhei e falei, gente, que maravilhoso. Tipo, e as pessoas falam, não, aquele menino que atende ali, que tá atendendo o caixa, aquele é o filho do prefeito, aquela ali é o vereador. Eu falei, cara... Nossa, a cidade era do prefeito. A cidade era do prefeito e o comércio ali, né, que era as piscinas naturais, era do prefeito. Você falou, cara... Agora, já tive em cidades que abriu para o show, vira o produtor e fala para o meu produtor, como é que você prefere fazer? A gente fecha agora ou você prefere fechar amanhã? Ele falou, não, podemos fechar agora. Ele falou, não. Então a gente vai para o seu hotel, dentro do seu quarto. Aqui eu não vou mexer em dinheiro. Eu falo, por quê? E era isso, né? Porque eram as cidades que são violentas, tão pequenas, mas tão violentas que é melhor não. Você Né? já passou por alguma situação de ter... Porque, assim, bandas de amigos meus já tiveram situação de ter que pular por trás para o pessoal não ser assaltado, para não matar, que não sei o quê. A mulher do cara era muito fã do cara e o cara foi lá para tentar assassinar o cara. Sim, tem história. Não, para mim não. Para mim teve uma coisa assim, eu fui fazer um evento corporativo, eu era o mestre de cerimônias, aí ia entrar um grupo de pagode depois de mim. Então, eu entrei apresentando coisas. Então, a dona da empresa fez um discurso, eu apresentei, não sei o quê. Só que, quando eu cheguei, eles já estavam... E foi engraçado o seguinte, que ela falou para mim, ela falou, é uma pessoa muito simples, tal, e eles vão beber um pouco demais, não sei o quê, não é um pessoal muito educado. Eu falei, mas tranquilo. Latinha voava na minha cabeça. Assim, algumas... cheias. Dá um hematoma. E aí chegou uma hora que tinha que sortear uma TV desse tamanho. E eu entrei só com a caixa, obviamente, né? Eu falei, gente, agora vamos sortear. No que eu falei isso, eles voaram no palco e arrebentaram a caixa. Ainda bem que era caixa, né? Nossa, arrebentaram. Daí quando eu olhei, eu não lembro qual era o grupo de pagode, mas estavam todos eles olhando para minha cara e eles olharam para mim e falaram assim, não chama nós, não. Eu falei, vem sim. Que é isso? Eu levei latinha na cabeça, o que eu vou fazer? Aí eu fui lá, falei com um deles, que é que eu não lembro o nome do grupo, mas o cantor era muito famoso. E eu falei, pelo amor de Deus, se eu não... Alexandre Pires. Alexandre Pires? Será que era o Alexandre Pires ou era o Tiaguinho? Tiaguinho era Exalta Samba. Exalta Samba, eu não lembro. Se ele estiver vendo e lembrar, ele escreve aqui embaixo. Manda embaixo pra gente. Mas eu falei, pelo amor de Deus, se vocês não entrarem, eles vão me matar. Porque... E aí o que aconteceu? A hora que eles entraram... As meninas foram todas pra frente, os caras atrás já queriam... Aí eu falei, vou embora. Pra você ter uma ideia, como eles estavam preocupados, eu ganhei um saco de dinheiro. Porque ela foi nem cheque. Na época não tinha... Né? Em vez de me dar cheque, ela me deu o cachê todo em dinheiro em nota de 10. Sabe aquelas coisas assim para eu não reclamar. Carro com motorista me trouxe até em casa. Nem confere, vai embora. Não, vai embora. Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Aí o evento foi ali na Moca, que tinha aquele moinho... Santo Antônio. Mas esse foi a única vez assim, que eu sofri. E evento corporativo é uma coisa que a gente também ganha muito bem, mas é muito chato. Por quê? Eu lembro que a gente foi num que estava eu, o Danilo Gentili, o Oscar Filho e a Marcela Leal. Aí eu entrei, boa noite, vou chamar para vocês Danilo Gentili. No que ele entrou, as pessoas levantaram e foram no buffet, porque estavam servindo jantar. Então você vai falando, não, pera, então não podemos nos apresentar na hora do jantar. A gente tem que esperar todo mundo jantar e depois a gente vem. Porque foi isso, foi um mico.
Não é? Eu lembro que tinha umas caminhonetes, umas coisas meio rural e tal. Aí, quando o Danilo saiu, ele entrou e pôs a cabeça debaixo da roda do carro. Porque ele falou, meu, só se matando aqui. Não tem o que fazer, né? Não tem muito... E esse foi triste porque meu carro quebrou lá. Era Ribeirão Preto. Nossa. Meu carro quebrou lá, eu tive que ficar esperando consertar. É triste, viu? Mas Faz parte, né? faz parte. Aliás, o Danilo Gentili, você falou nele aí novamente. Eu ia falar lá atrás, eu tinha esquecido, mas já que você tocou o nome dele de novo, como é que é o Danilo Gentili? Porque ele é um cara meio polêmico, será? Sistemático? Não sei, tem gente que ele ou ama ou odeia, sei lá, eu tenho odeio, essa sensação. Eu perdi o contato com ele, porque desde que ele mudou para o SBT, a gente perdeu o contato. Mas eu tenho ele no meu testamento. Eu quero, quando eu morrer, eu quero ser cremado, pega a cinza e joga na cara dele. Olha, Mentira. Ou seja, dá pra ver que você adora ele. Não, mas eu gosto muito, eu acho o livro extremamente talentoso. Acho que agora, não querendo criticar, mas eu acho que ele está querendo dar uma renovada no programa dele, porque está precisando, porque já está muitos anos. São né? 10 anos, né? 10 anos, então assim, precisa começar a renovar. Mas eu acho que ele tem espírito e inteligência para renovar esse programa e fazer mais 10 anos. ser um novo Jô Soares, talvez. Mas ele é polêmico. Acho que o Jô Soares, tu foi longe, né? Não, mas é que o Jô ficou 11 temporadas, o Jô 11 e meia. Em termos de tempo, longevidade, né? que eu quis dizer. Mas outro estilo, né? O Jô não tem como... Não dá pra comparar. A pessoa pode não concordar com o Jô, mas não tem como não amar a pessoa. Porque assim, maravilhoso. mesmo que você não conviva, quantas noites e noites todo mundo perdeu ali na frente da televisão, olhando, esperando o Jô fazer a entrevista, esperando se tinha alguma... Na época o corte era... que nem um corte do Marcelo D2, que ele falou... é verdade que fumar maconha faz mal pra saúde, faz você perder a memória? Ele, que eu me lembre, não. Pô, isso pra mim marca. Então, pra muita gente, várias outras. O Jô ensinou uma coisa muito importante para todo mundo que faz teatro, que é o seguinte, que ele contava, sempre falava essa história. Não sei se ele chegou a falar isso na televisão, que quando um cara esse cara chato na plateia, fala, conta aquela não sei o que, ele fala, Goza, vou falar uma coisa para vocês, o mundo tem quantos continentes? 7 continentes com os polares, né? 6 Eu acho continentes. que são 6 ou 7. Não sei quantos países no mundo, bilhões de pessoas. Ele vai contando várias coisas assim, né? Dando uma geral de todos os países do mundo, todas as populações, as línguas diferentes, não sei o quê. Ou seja, olha como o mundo é grande, este filho da puta tinha que vir me encher o saco hoje aqui. Então, assim, até isso ele era genial, né? O Jô era Ele sensacional. era genial e a Hebe era genial. Dercy, todos eram. A Hebe, eu contei a história, né? Que eu falei antes da gente entrar aqui, que o podcast meio acabou com o programa de entrevista. Porque o programa de entrevista tem um tempo pequeno. E aqui a gente já está mais de 1 hora, né? Tá ali 1 hora e quase 1 hora Se e deixar, 10. a gente fica 3 horas e vai embora. E tem assunto, né? Tem assunto. E eu fui no programa da Hebe fazer uma divulgação do espetáculo meu, e aí o programa foi indo. E aí aconteceu alguma coisa, ou a cantora, porque isso acontece, né? A cantora vai cantar e fala, não gostei da minha roupa, eu vou trocar. Aí espera, não sei o que. E daí chegou uma hora que estava acabando o programa, e aí a Hebe bateu no meu ombro e falou, não vai dar tempo da gente fazer a divulgação da sua peça, vamos falar rapidinho. Que gracinha, não sei o que, conta. Eu falei, eu sou o Terão Cobiçado, Teatro Miriam Muniz, de quinta a domingo, não sei o que. Ela falou, obrigado por você ter vindo, acabou o programa. Quer dizer... Passou 2 horas lá, tudo pra por falar esperando, mas não era culpa dela ou da produção. É o tempo da TV, né? Não é dos produtores, é da produção, né, da coisa. Tanto que eu quero falar uma coisa para vocês. Quando é que vai entrar no ar esse daqui? Vai demorar? Não. Eu creio que em umas 3, 4 semanas no máximo. Que merda, porque não tem nada para divulgar. Não? Então a gente pode tentar antecipar. Não precisa. É que eu estava em cartaz com o Nocaute, fiquei aqui bastante tempo, aí a gente viaja, Sim. Então eu devo estar continuando viajando, mas eu não vou saber falar a agenda. Mas daí depois pode falar nas redes sociais também. Redes sociais, @Marcelo Mansfield, Instagram. Facebook é Marcelo Mansfield Comedy e só. O Nocaute está em cartaz em qual teatro? Agora, nesse momento que a gente está gravando, ele está no Teatro Moca. Fica até quando? Fica até o final do mês de março.
Aí eu acho que não vai dar para vocês verem. Aí abril a gente viaja e talvez a gente continue viajando. Legal. Vamos ver. Legal. A gente falou bastante, já deu até as redes sociais, mas a gente esqueceu de falar uma boa parte da carreira dele. Ele fez novelas importantíssimas. Eu fiz bastante coisa. Mulheres de Areia, Chiquinha Gonzaga, Celebridade, Desejo de Mulher. E um novelão. Eu tinha um programa na TV a cabo, chamava TVlândia. Isso, eu Eu ia entrevistava falar. as pessoas dos pioneiros da TV. E um dia eu liguei para o Jaime Monjardim, ele é primo de uma grande amiga minha, então eu tinha o telefone dele. Eu falei, você não quer vir no meu programa? Ele falou, não vai dar porque eu estou contratado da Globo agora, eu estou fazendo Chiquinha Gonzaga. Eu falei, me chama. Pois é, fechei o elenco, não sei o quê, tchau. Isso eu acho que era uma quarta-feira. No segunda-feira ele me ligou e falou, o que você está fazendo? Nada. Eu falei, acho que ele vai vir para o programa, né? Ele falou, você pode vir para o Rio agora, o Raul Cortez não quer mais fazer o personagem, eu vou te pôr. Nossa. Eu peguei um protagonista. E no lugar do Raul lugar do Cortez. Cortez. E talvez Não é ele qualquer um. Nada tivesse menos que lendo. com o Raul Cortez. E aí eu fiz o Chiquinha Gonzaga, fiquei morando no Hotel Glória. Olha que Nada maravilhoso. mal, né? Nada mal, que agora tá oco, né? Já destruíram tudo. Mas e que foi um baita sucesso também, né? E o Mulheres de Areia é que o Wolf Maia tinha dirigido um show que eu fiz, chamava Os Vanderleis. E aí ele me convidou para fazer o Mulheres de Areia. Eu falei, o papel grande? Ele falou, não. Mas é bom você fazer, porque né, novela é novela. Nossa, e foi um novelaço. Nossa, o dia que a Raquel volta do mar, que volta todo mundo achava que ela tinha morrido, deu 60 pontos de Ibope. Eu tive Ou seja, todo mundo assistindo. O Brasil todo mundo assistiu. Não, essa novela, eu lembro que assim, eu parava pra ver e tinha o Tonho da Lua, né? Tinha o Tonho da Lua. E eu raspei o cabelo na época. Te chamavam de Tonho da Parece Lua. um pouco mesmo. É porque bicho, o Tonho da Lua, eu tinha que parece. imitar pros meninos na época. Vai, imita aí pra gente ver. É porque a Raquel vai dar o tchau, Você meu podia amigo. ter comido um pessoal, hein? Podia ter Eu ficava aproveitado. fazendo isso. E o pessoal pedia pra eu ficar imitando na escola porque eu tinha o cabelo raspado e eu era o Tonho da Lua. O Tonho da Lua. Foi uma novela maravilhosa. Até hoje eu ganho dinheiro, porque eles vivem Eles reprisando. passam, né? Não vale a pena ver. E se eu não me engano, foi a primeira novela que um mesmo ator fez dois personagens, se eu não me engano. Como assim? É, porque a Ruth e a Agora Raquel, Pires. a Glória Pires fez a Ruth e a Raquel. Não, mas já tinha tido antes. Tinha tido antes? A Eva Vilma, na versão original, era a Eva Vilma fazer o papel do Ruth e Raquel. Ah, mas aí, o que eu me lembro, né, talvez. Assim, não, mas daí não é do Aliás, seu você tempo. falou uma coisa interessante. Cada vez que transmite novamente, você está ganhando ali Ganha. também. Ganha. Não um salário inteiro, né? Ganha Um royaltyzinho. Pela imagem ali, né? direitos conexos e tal. Isso a gente ganha. O que eu acho ótimo, né? Que às vezes você não está fazendo porra nenhuma, você entra no computador, vê lá, tem uma grana. Pintou um Eu não Pix. sabia. E passou lá fora também, não foi? Portugal é inteiro. E aí, sucesso. quando passa lá fora, vem em euro, vem em dólar Não, ou não. é real? Isso daí é uma coisa que está acontecendo agora. Tem uma associação chamada Interartes, que eu faço parte, inclusive, que a gente está indo, que a presidente é a Glória Pires, que a gente está indo Raquel atrás e a disso, Ruth. porque o que a gente ganha é a venda do produto, mas o que os patrocinadores que eles pegam lá Ah, entendi. não passa pela Globo isso. Sim. Né? A Globo vende o produto, eles que negociem. Ou seja, o Acho que patrocinador ele pode ganhar em cima lá do produto, mas vocês não têm. Não aí. recebe. Sim, porque você pega Portugal, tem muita novela brasileira. Muito. Qual é o nome da África que os artistas Angola, Moçambique. que os artistas brasileiros são muito mais celebridades famosos lá, lá, né? muito mais famosos que aqui. Eu me vi falando em castelhano na Argentina. Eu achei muito engraçado porque a voz era parecida com a minha. E eu tenho uma voz característica. Se você me ouve, você sabe que sou eu. E eu achei muito engraçado assim, me ver falando em outra língua, fluentemente. E russo também eu me ouvi. Mas E a isso é voz porque- parecia também. Não, porque sabe qual é o problema? Que na Rússia eles não fazem dublagem, eles fazem voice-over. Então é um narrador Sei. que vai falando o que eu falei. Então é meio estranho. Assim. É esquisito. O time é diferente. né? Você ouve a minha voz em português embaixo, assim, você entendeu? Ah, É bem entendi. estranho, bem estranho. Alguns filmes que vêm pra cá com tradução, às vezes tem esse defeito, e você começa a falar, o cara, Tem. oh meu Deus, aí, oh meu É. Deus, oh my God. Você fala, É impressionante. A entrega do Oscar no domingo agora foi assim, né? é horrível isso. Eu ficava ouvindo na hora que começou, porque daí demorou um tempinho para entrar o SAP.
Então, durante um período, eu ficava ouvindo aquele cara narrando junto. É chato. E tradução simultânea não é simultânea. Ele perde muita coisa, perde muita história. Teve uma piada que o cara não traduziu, ou traduziu errado, que era assim. Tem um ator chamado Robert Blake que morreu. Sim. E o Robert Blake acabou a carreira dele porque ele foi acusado de ter matado a esposa. Nossa. E aí o cara entra lá e fala assim, a gente está aqui esperando a votação para saber se a gente vai pôr o Robert Blake no In Memoriam. E como é que o tradutor vai saber quem é o Robert Blake que matou a mulher em 78? Não vai saber. Você nem entendeu, né? O que nem deve ter entendido. Né? Ele deve ter achado que era o Robert Plant, né? Pode ser. Porque... Já morreu também? Não, tá vivíssimo. Esse tá vivíssimo. Eu tinha um amigo hétero, eu tenho que falar isso antes de falar, que ele falava, cada vez que eu vejo o Robert Plant, eu só fico olhando pro pau dele. Porque ele tinha um cacete e ele usava as calças apertadas. Agora deve estar no pé. Ele está com 80 anos de idade, deve estar batendo no joelho. O pacote lá. O pacotão. O cara tava sempre com a mala pronta, né? Aquela piada ruim. Você fez também o Você Decide? Você Decide, eu fiz vários. Esse eu tinha medo, cara. Esse eu tinha medo também. Por quê? Porque eu nasci na periferia. Então, meu medo era que aparecesse o bandido da minha rua, entendeu? Eu falava, não, vamos esconder. Batesse a porta, aí você fala, mano, é o meu vizinho. Final. Você vai escolher qual final. O problema era escolher o final. Sim, eu escolhi o final, mas a história às vezes era do bandido. As histórias sempre. Meio... Sim, eu fiz um... Será que é um vizinho? Porque depois aparecia, ele ainda está fugitivo, não sei o que eu falo, mano. Sim, as pessoas eram de verdade. Né? Esse era o meu medo. Eu fiz vários Você Decide, mas teve um que eu fazia um cabeleireiro via 10º. E era com a Teresa Raquel, que era uma atriz muito conhecida, e ela tinha um teatro Teresa Raquel no Rio, e ela não decorava texto. Improviso total. Não, ela não tinha ideia do que a gente estava falando. Ela lia e tentava. Então, a gente, num diálogo, eu falava e ela... Ela não sabia quando que ela tinha que entrar. Aí eu cheguei para ela e falei, dona Tereza, vamos fazer o seguinte, já que eu faço uma bichona, faz assim, o cabeleireiro, vou fazer o cabeleireiro dela. Eu falei, no nosso diálogo, eu falo, quando dá uma batidinha no seu braço, a senhora saca para a senhora falar. A mulher me adorou. Ela ficou louca. Era a deixa. Ajudei ela, e daí porque ela era famosa por ir no banheiro, ficar de cócoras em cima da privada, decorando o texto, vestido com roupa de época, era um horror. E ela, no fim, ela me adorou. Uma vez eu estava fazendo um espetáculo aqui num barzinho que chamava The Lounge. Você lembra desse bar que era no Itaim? Eu lembro. Um bar sofisticado, assim. Quando eu vejo, chega a Teresa Raquel com o marido. Eles foram me assistir, porque ela ficou grata. Legal. Assim, tipo, ninguém encheu o saco dela, porque eu falei. E eu falava... Ela falava o texto dela. Você vê? Coisas... E o Celebridade, eu ganhei dinheiro para... é isso que eu ia perguntar. Eles ligaram e falaram, o Denis está perguntando, o Denis Carvalho, né? Está perguntando se você quer ganhar dinheiro fácil. Eu falei, opa, sempre. Para quem que eu tenho que comer? Aí ele falou, ou o contrário, né? Para quem que eu tenho que dar? Aí ele falou, a produtora falou, um merchan do Intelig, que não existe mais, acho, né? Não existe. Intelig, Intelig era operadora de telefonia, né? Vivo, claro, uma dessas. Eu falei, qual que é a história? Eu falei, você vai fazer um apresentador de um programa de perguntas e respostas que o Alexandre Borges vai ganhar. E então então é um contrato de 3 meses, ganhando 3 meses. E eu falei, beleza, e quando que a gente grava? Ele falou, 2 sábados. Eu falei, depois? Ele falou, não, 2 sábados. Maravilha. Depois deita e descansa, relaxa. Mas era porque eles tiveram que montar um cenário de um programa de auditório. Então, na hora que montou, tinha que gravar. Daí estava o Cláudio Torres Gonzaga, fazendo junto, e depois, no outro sábado, era todas as cenas com o Alexandre Borges. Eu fiquei recebendo por 3 meses. Que maravilha. Em casa, que nem o prefeito que você falou agora há pouco. Só não estava na rede. Só não estava na rede. Mas estava na Rede Globo. Bem melhor. Agora bem melhor. Merchan se faz assim. Mas você vê, eu fico puto da vida as pessoas falam Globo lixa, Globo... Minha Globo é uma maravilha, você entendeu? É o lugar onde a gente ganha bem, onde a gente trabalha bastante. Mas um ator da Globo ganha uma miséria. Bom, se ele está começando carreira, é óbvio que eu com 40 anos de carreira vou ganhar mais.
Sim. É uma questão de... O menino que Cê- está começando na malhação, não. Não, você viu a história da menina, da Gisele Bündchen, que disse que ela ganhou 2 milhões para fazer 2 milhões e meio para ficar 3 horas no E a camarote. menina que estava servindo ganhou R$ 200. gente, Mas a menina está começando a vida. Lógico. A Gisele Bündchen já está aposientada. Quer dizer, Acho que as pessoas perderam um pouco da discrepância disso. perderam muito. Não estão entendendo mais o que acontece. Porque você fala, cara, tudo que é muito mais bem pago tem um trabalho de longa data atrás. Sim, não, e é uma carreira construída com muita dignidade. Agora, no final, que o marido fez ela se estragar um pouco, né? Mas você vê, ela nunca foi publicamente falar, o Leonardo DiCaprio é pão duro, como as pessoas falam. Não, ela sempre foi muito digna. Ela sempre foi muito digna. Pô, ela merece a carreira que ela tem. Eu sou contra. Mas as pessoas fazem esse juízo de valor, né? Que é desnecessário, eu acho. E é no mundo inteiro. Será que é só no Brasil que está assim? Acho que é no mundo inteiro. No mundo inteiro. A internet ajuda, mas atrapalha. Eu estava vendo outro dia, eu não sei se era um programa de pergunta e resposta, um rapaz que ele ficou famoso no meio da pandemia porque ele lambia a privada. Aí eu fui ver, aí não tem mais, tem a rede social do cara, mas ele não posta nada há não sei quantos anos, não sei nem se está vivo. Bom, a quantidade de bactéria... Não é nem pela doença da pandemia. Os dentes caíram. Aí o cara leva esses celebridadezinhas de última hora, né? O cara, eu não falo mais com meus pais. O cara, por quê? Porque agora eu tenho 1 milhão de seguidores. Eu falo, gente, Você tá é o fundo do poço que a pessoa chegou. É o fundo do poço. Porque se você não é seguidor... Eu lembro que um cara no TikTok, ele se gravava dormindo e as pessoas ficavam 1 milhão, 2 milhões. Ele fazia um ao vivo, né? Dormindo a noite toda e o pessoal ia dando dinheiro. Essa questão de futilidade na internet é engraçado. Uma vez, eu fiquei sabendo de um vídeo que estava viralizado de um rapaz que ia em restaurantes degustar os banheiros dos restaurantes. Degustar e Ele ia fazer o number 2? Ele entrava no restaurante, Nossa, eu ele não consigo filmava. fazer fora de casa. Somos dois. Não, ele filmava o Casa é sagrada. restaurante, ele entrava no banheiro. Olha, aqui tem um ar-condicionado, a luz é tal, sei o quê, o clima tá agradável. Esse tipo de coisa viraliza, mas é o tipo de coisa que eu não tenho Futilidade, vontade né? de fazer. Utilidade. Eu não vou perder meu tempo mostrando banheiro de restaurante. As pessoas, Desculpa. em vez de pegar, vamos mostrar bibliotecas do mundo, Não, vamos, não mostra. vamos mostrar conteúdos de... Tem uns até legal, de finanças, conteúdos de educação, para você, cursos gratuitos. Tem uma galera que faz isso, é legal. Mas é uma galera... Durante a pandemia eu fiz um curso de ópera, porque ópera é uma coisa que a gente ouve, né? E você fala, eu não entendo direito o que é. E aí eu vendo um episódio do Downton Abbey, um dos lords lá falando, eu vou assistir a ópera, não sei o que. Daí ele falou, qual que você vai ver? Eu falei, é Puccini, eu não gosto de nada muito complicado. Eu falei, será que tem? Né? Qual será? Diferença. Nisso eu fiquei sabendo que uma professora de música, de canto, ia dar um curso de 5, 6 aulas, acho que eram, grátis, durante a pandemia, contando a história da ópera. Que legal. Eu fiquei apaixonado. Eu fiquei lembrando. Você canta ópera? Não, eu canto, mas assim, mas ópera eu gosto de. Eu gosto de ópera. Eu fui. A última que eu fui ver foi antes da pandemia em Viena. Que Olha, chique. Fui ver lá Traviata. Eca! Eu gosto. Mas assim, mas ópera É bonito, um negócio que eu né? vou sozinho, né? Nunca tem alguém para ir junto. É bonito. Quando eu estive em Dubrovnik, ali no Old Town, Old Town mesmo, tem aos sábados aos domingos acho que é uma missa e sábado é uma ópera. Que maravilha. Cara, eu cheguei aquilo ali, eu fui do rock, eu gosto de rock e tal, não sei o que, mas quando eu cheguei aquilo que eu vi a ópera, todo o cenário, a gente não tinha mais nem espaço para sentar, porque era tudo gratuito, a gente em pé assim, só olhando, você fala, cara, É bonito. é bonito. É lindo. A entonação da produz. voz, a produção, é uma coisa que você fala, é fantástico. E daí você fala, quem que faz essa pessoa ter essa voz durante 1h30? Como é que ela decorou tudo? Como é que ela não vai perder uma nota, não Respiração. desafina? Como é que, né? Quer dizer, é uma coisa para você prestar muita atenção, né? É bonito. Eu gosto, eu acho bem legal, viu? Acho bonito. Tem gente que não tem saco, né? Mas Não, é isso que eu ia te falar. Se você falar, vamos ver uma ópera hoje, eu falar, hoje eu não tô afim, Eu tenho tá que uma estar chuva e tal. Pode ser daqui 1 mês
E aí vai ver uma ou duas e... Viajando é maravilhoso. Viajando. Porque viajando é um turismo legal de fazer. É. Porque não tem aqui tanto. Não. Aqui você vai ter no Teatro Municipal, tem algum ou outro? Tem a temporada lírica, que é maravilhoso. E aqui, não sei se ainda existe isso, mas tinha temporada lírica à noite e de manhã, de graça, para as pessoas do centro, eles faziam sem produção. Só fazendo, cantando as músicas sem nenhuma produção para as pessoas ouvirem a música. Você falou de ópera. A prima da minha esposa, ela fez aquela peça de teatro que era os temas, não sei se eram os temas de cinema, que tinha o maestro João Carlos Martins e o Thiago Bravanel no coisa. Ela fez e era uma das vozes da ópera. Cara, você vê, uma coisa também que a gente ouve muito hoje em dia, por total ignorância das pessoas, esse pessoal fica mamando nas tetas do governo por causa da Lei Rouanet. Se não fosse a Lei Rouanet, não ia ter balé, não ia ter ópera, orquestra. Verdade. Como é que você banca uma orquestra sinfônica se não tiver uma ajuda do governo? Que não é uma ajuda do governo. Na verdade, o governo só facilita o caminho para você captar dinheiro da Coca-Cola, não é? E as pessoas não entendem. Que as pessoas talvez foquem muito no artista que tem nome. E esquece que por trás também tem aquela pessoa, o cara que está começando um projeto social lá no Paraisópolis, no Capão Redondo. Então, em São Miguel, o cara precisa desse aporte. Aonde tem escolas de balé. Paraisópolis tem uma escola de balé, tinha, pelo menos que eu saiba. Eu não sei se é Paraisópolis, agora estou falando... Alguma comunidade tinha, você entendeu? E esse ano eu saí na escola de samba. Falando em comédia, o Terceiro Milênio. Estrela do Terceiro Milênio, que é do Grajaú, e eles fizeram... O tema era comédia. E, então, o riso. É emocionante. Você já saiu alguma vez na escola? Só assisti. Assisti bem de perto. É muito emocionante. Assim, muito legal. Assim. É bonito de ver. E sempre tem aquela pergunta idiota, né? Eu vou sair na escola de samba. Num carro? Você vai estar no carro? Eu falei, não, vou estar empurrando. Claro que eu vou estar no carro, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, você falou de emoção. A gente teve o Japinha, que era do CPM. Ele veio aqui, ele desfilou pela Gaviões 3 anos. Ele falou que a sensação que ele teve estando na avenida era a mesma de estar no Rock in Rio. Você vê? Assim, ele falou, arrepia de arrepiar. Então deve ser emocionante bastante. É muito emocionante, é muito legal. E olha que choveu, hein? Choveu muito. De carnaval. Eu estive lá no sábado, mas eu estava assim, assistindo sem ser na chuva. Eu estava de ladinho assistindo. Então você viu. A Estrela do Terceiro Milênio foi a primeira que entrou. Eu não sei se eu vi. Eu cheguei umas 10h30, não demorei tanto. Saí 1 da manhã. Acho que você viu então. Devo ter visto. Era bem bonito. Agora, bem bonito. é uma diferença Rio e São Paulo, né? Eu fico pensando assim, eu lembro quando eu era criança, meu pai levava a gente na Avenida Tiradentes, que era os desfiles eram lá. Era muito simplesinho, era samba no pé. Não tinha grandes quando era alegoria, eram uns carrinhos bem simples, né? Uma coisinha... E eu lembro que eu fui ser júri do Carnaval de Araraquara. Eu e mais alguns atores, a gente foi... o desfile era, acho que sábado e domingo, e na segunda entregava as coisas. E eu lembro que foi a primeira vez que eu falei, como Carnaval é uma coisa legal e todo mundo se envolve. Né? Até menos o padre, né? Da cidade, o pastor não vão se envolver. Mas é engraçado que mesmo que você não goste, eu fui na minha adolescência rebelde, então tem aquele momento que assim, Carnaval, eu quero longe, distância e tal. Não sou o maior fã, mas também não tenho pra que criticar. E aí, quando eu gostava de assistir a apuração, só pra ficar... Acadêmicos. Mano, você fala aquilo é muito... Nota porque o cara pega uma coisa que ia ser chata pra caramba e ele transforma numa coisa que você fala, mano, vai tirar um que 10. marca, né? E que você marca e você torce, mesmo que você não goste, você torce. Eu fiquei nessa situação vendo jogo de golfe em São José do Rio Preto. Me levaram para ver turma de pessoal de show. Fulano, vamos lá, vai ter um campeonato de golfe. Eu falei, você está brincando? Eu adorei, eu achei uma maravilha, porque parece que você está num filme sobre o paraíso, né? É um jogo que eu não entendo. Né? Você tem que acertar o buraco. Quanto menos ponto, mais você ganha. É uma coisa meio confusa. Eu não tenho a menor ideia. Olha, só sei pelo videogame que eu jogava um joguinho lá que você tem que acertar. Tem tantas tacadas para acertar, e se você acerta em menos tacadas, você ganha mais. Vai entender. Tipo assim, é meio complexo, né? E é um esporte que tem que ter saco, vamos falar. Tem que ter saco, né? Isso é um esporte caro, né? Porque os tacos são caros. É mais elitizado, né? Muito elitizado.
É bem complicado, né? Bom, meus amigos, a produção já tá ali me sinalizando que tá chegando a hora, não é isso, Cadu? Caduzão já tá... Infelizmente, Caduzão Infelizmente. já tá em pé. Ele tá com sono, né? A gente vê que ele tá com sono já. É a chuva, é a chuva. Esse tempo paulistano. Esse tempo muito chuvoso não tá fácil. Celcinho, vamos agradecer o nosso grande artista aqui. Vamos aplaudir. Uma salva de palmas que é... A gente tá tendo aqui não vou dizer uma celebridade, é um ícone. Nossa. Porque assim, novela, comédia, não só da comédia, mas a novela da televisão Uma brasileira. enciclopédia da arte brasileira. Enaltecemos. Agora gostei. Agora eu fiquei Enciclopédia. feliz. Agradecer o Marcelo pela presença, né? Todo dia que Obrigado, você tem eu. aqui um artista desse gabarito conosco. Aham. E terminando aqui, eu já vou começar a arrumar, porque vai começar uma outra gravação. Obrigado a vocês terem me convidado, gente. Suas redes sociais você já passou, mas fala novamente do seu espetáculo. O Nocaute, não sei quando é que vai entrar no ar, mas quando tiver, provavelmente eu vou estar me apresentando em algum lugar. Nocaute, produção de Daniela Tesolin, que vai vir aqui qualquer hora. Dani, gente boa. E minhas redes sociais, @Marcelo Mestre do Instagram, @Marcelo Mestre de Comedy no Facebook. Considerações finais. Quero que todo mundo se foda. Parabéns. Um abraço. Vou encerrar dessa forma. Um abraço pra você, pra quem for da sua família, pra quem for da de todo mundo. Exatamente. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado.